Era uma madrugada gélida e Bruno seguia pela estrada Juazeiro do Norte, voltando de uma entrega no interior do Ceará. A via, normalmente movimentada, estava deserta, envolta em uma fina névoa que dificultava a visão. As luzes dos postes piscavam, intensificando a sensação de desconforto. Apesar de já ter realizado aquele percurso diversas vezes, Bruno sentia algo distinto naquela noite. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele continuou tentando ignorar a estranha sensação. Após horas de viagem, Bruno chegou ao pedágio próximo a Juazeiro do Norte. Exausto, apenas desejava passar e chegar em casa. Ao parar na cabine, uma mulher solitária, com uma expressão grave, lhe entregou o troco. Foi então que ele percebeu algo perturbador. As mãos dela estavam manchadas de sangue. Ele piscou. Quando voltou a olhar, a cabine estava completamente vazia. Não havia ninguém ali. Um frio intenso percorreu seu corpo, e ele se questionou se aquilo era real. Deve ser o cansaço, pensou, tentando justificar a visão inquietante. Olhou para o dinheiro em sua mão, esperando encontrar alguma explicação. Tudo parecia normal, mas a sensação de que algo estava errado não desaparecia. Ele fechou a janela do caminhão, ligou o motor e continuou a viagem, mas a impressão de estar sendo observado persistia, tornando o ambiente ainda mais opressivo. Mais à frente, Bruno parou em um posto para abastecer e tomar um café. Ainda abalado, decidiu perguntar ao frentista sobre o que tinha presenciado. "Você conhece a mulher que trabalha no pedágio?" indagou casualmente. O frentista o olhou com um semblante sério. "Você a viu?" respondeu em um tom de voz baixo. "Ela faleceu há anos, em um acidente terrível na estrada, mas às vezes dizem que ela aparece para os caminhoneiros à noite." Bruno sentiu um arrepio ainda mais forte. Ele não conseguia entender como uma pessoa morta poderia ter aparecido ali. Deve ser coincidência, pensou, tentando se acalmar. Terminou o café, pagou e retornou ao caminhão, mas as palavras do frentista ecoavam em sua mente. O silêncio da estrada, antes reconfortante, agora parecia sufocante. Cada sombra à beira do caminho parecia se mover, e Bruno apertou as mãos no volante, ansioso para concluir a viagem. Conforme avançava pela estrada, a névoa se tornava mais densa. As luzes do caminhão cortavam o ar pesado, mas a visibilidade era mínima. Bruno mantinha os olhos fixos na estrada, tentando não pensar no que havia acontecido. Contudo, algo no retrovisor chamou sua atenção. Uma figura branca, como um espectro, apareceu brevemente no reflexo. Ele olhou para trás, mas não viu nada. Seu coração disparou. "É só o nevoeiro", disse a si mesmo, tentando manter a calma. A cada quilômetro, a tensão de Bruno aumentava. Ele olhava para o retrovisor constantemente, esperando que a figura reaparecesse, mas nada acontecia. O silêncio no caminhão era opressor, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo som abafado de seus próprios pensamentos. O caminho parecia mais extenso do que o habitual, e uma sensação de pavor começou a se formar em seu peito. Ele precisava manter a concentração, mas sua mente insistia em retornar àquela imagem. De repente, um som metálico ecoou pelo caminhão, como se algo tivesse batido na carroceria. Bruno deu um pulo no assento. Com as mãos trêmulas, olhou para os espelhos laterais, mas não avistou nada anormal. Reduziu a velocidade hesitante, mas não havia como parar na estrada estreita e coberta de névoa. Seu coração batia rápido, e o impacto se repetiu. Definitivamente errado, não pode ser ela, pensou, tentando afastar o medo. Com o coração acelerado, Bruno decidiu seguir em frente. Não havia como parar naquela estrada, e a névoa apenas piorava. O som metálico desapareceu, mas a sensação de que algo o seguia persistia. Seus olhos varriam os retrovisores e as laterais do caminhão, a cada minuto esperando por outro sinal da estranha. O silêncio dentro da cabine era sufocante, e ele tentava se concentrar na estrada, mas o medo dominava aos poucos. Após algum tempo, a névoa começou a dissipar-se, revelando o contorno familiar da rodovia. Bruno suspirou de alívio, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Ele resolveu ligar o rádio para quebrar o silêncio. A música encheu a cabine, ajudando a acalmar seus nervos. No entanto, em meio à melodia, uma interferência estranha começou a surgir, um som agudo e distorcido, como se alguém estivesse tentando se comunicar através do rádio. O som estridente aumentava e, de repente, a música foi substituída por uma estática perturbadora.
Bruno tentou mudar de estação, mas o ruído persistia em todas as frequências. De repente, uma voz baixa e arrastada sussurrou algo que ele não pôde compreender. Seu corpo congelou. Com um movimento rápido, desligou o rádio, mergulhando o caminhão novamente no silêncio. Isso não pode estar acontecendo, pensou, com o suor escorrendo pela testa. Bruno olhou para o relógio no painel, esperando que o tempo passasse mais rápido. Faltava pouco para chegar em casa, mas cada quilômetro parecia eterno. A estrada à frente estava vazia, sem sinais de outros veículos. O céu continuava escuro, sem estrelas, e a solidão da rodovia aumentava seu medo. Ele se questionou se o que tinha visto e ouvido era real ou apenas fruto do cansaço, mas no fundo sabia que algo mais sinistro o cercava naquela noite. Enquanto seguia pela estrada deserta, Bruno sentiu uma súbita queda na temperatura dentro da cabine. Ele olhou para o painel, mas o ar-condicionado estava desligado. O frio aumentava, formando uma fina camada de vapor em suas mãos. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma voz sussurrou ao seu lado: "Por que você não parou?" Bruno virou a cabeça rapidamente, mas a cabine estava deserta. Seu coração disparou e ele sentiu o pavor subir por sua espinha. Bruno acelerou o caminhão, tentando afastar a voz de sua mente. O medo crescia, mas ele precisava manter o controle. Os faróis iluminavam a estrada à frente, mas de repente, uma figura apareceu no meio da pista. Era a mulher do pedágio, com as mãos estendidas e os olhos fixos nele. Bruno freou bruscamente, fazendo o caminhão derrapar. Quando parou, saiu rapidamente para ver o que tinha acontecido, mas a estrada estava completamente vazia. A respiração de Bruno estava acelerada e seu corpo tremia. Ele olhou para todos os lados, mas não havia ninguém na estrada. Voltou para o caminhão, suas mãos ainda trêmulas enquanto segurava o volante. A sensação de estar sendo perseguido só aumentava. "Eu preciso sair daqui", pensou, enquanto ligava o motor. A estrada à frente parecia mais escura e longa do que antes, como se estivesse levando-o para um lugar desconhecido e perigoso. Bruno acelerou o caminhão, decidido a terminar aquela viagem o mais rápido possível. Conforme os minutos passavam, a estrada parecia interminável e o desconforto crescia. De repente, o rádio, que estava desligado, ligou-se sozinho. A estática voltou, seguida pela mesma voz baixa e sinistra. "Por que você não parou?" A voz era mais clara e o medo tomou conta de Bruno. Ele desligou o rádio novamente, mas a sensação de perigo só aumentava. O caminhão avançava rápido, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer não deixava Bruno. Ele começou a suar frio, com as mãos firmes no volante. O silêncio era opressor, até que um novo ruído o fez pular no assento. Uma batida forte na traseira do caminhão. "Não pode ser", ele pensou apavorado. Olhou para os retrovisores, mas não havia nada atrás dele. Seu corpo inteiro tremia e ele sabia que não estava sozinho naquela estrada. A batida se repetiu, desta vez mais forte, balançando o caminhão. Bruno reduziu a velocidade, com o coração disparado, olhando novamente pelos espelhos. Ele viu algo se mover na escuridão como uma sombra, mas não conseguiu distinguir o que era. Ele sabia que parar poderia ser ainda mais perigoso, mas o som persistente o deixava sem opções. Hesitante, começou a reduzir a velocidade até parar completamente no acostamento, o caminhão agora em total silêncio. Bruno respirou fundo, tentando controlar o pânico. Ele abriu a porta e desceu, sentindo o frio intenso da noite. Com uma lanterna em mãos, foi até a traseira do caminhão. O silêncio era assustador, iluminava a carroceria, mas não havia sinais de danos ou qualquer outra coisa. Sentiu um calafrio percorrer seu corpo quando, ao virar para voltar à cabine, viu algo que o fez congelar. A mulher do pedágio estava de pé ao lado da porta do caminhão. Ela estava parada, imóvel, com a mesma expressão que tinha no pedágio. Seus olhos vazios o encaravam e suas mãos ainda estavam manchadas de sangue. O corpo de Bruno ficou paralisado. Ele tentou mover as pernas, mas o pavor o impedia de se mexer. O silêncio ao redor intensificava o terror. Quando finalmente conseguiu recuar alguns passos, a mulher desapareceu na escuridão. Bruno correu de volta para a cabine e ligou o motor desesperado para sair dali. Arrancou com o caminhão, pisando fundo no acelerador. O coração batia descompassado enquanto ele tentava esquecer o que acabará de ver. A estrada à frente parecia mais longa e cada sombra parecia esconder algo. O medo crescia a cada quilômetro, mas ele se recusava a olhar para os retrovisores. "Preciso chegar em casa", repetia para si mesmo, na tentativa de controlar o pânico que apertava seu peito. Sentia que,
Se olhasse para trás, veria a mulher novamente. Após alguns minutos, a estrada ficou mais familiar. Bruno sabia que estava perto de casa, mas o medo não desaparecia. A cada curva, sentia como se a mulher estivesse prestes a aparecer novamente. De repente, o caminhão começou a perder força, como se algo estivesse segurando o veículo. Ele acelerou, mas o motor não respondia. A sensação de ser arrastado por uma força invisível o deixou apavorado. O caminhão estava diminuindo contra a sua vontade. Bruno olhou para o painel, tentando entender o que estava acontecendo. O motor parecia funcionar, mas o caminhão estava cada vez mais lento, como se algo estivesse puxando-o para trás. De repente, a estática voltou ao rádio. Ele desligou rapidamente, mas a voz que surgira antes voltou, mais forte. Por que você não parou? A voz parecia vir de dentro de sua cabeça agora. Bruno começou a suar frio, sem saber o que fazer. A estrada à frente estava cada vez mais distante. Desesperado, Bruno desligou o caminhão e tentou reiniciar o motor. Nada aconteceu. A estrada à frente estava vazia, mas a escuridão parecia mais densa. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia explicar. O frio dentro da cabine aumentava e ele sentiu a presença novamente. Fechou os olhos, tentando afastar o pavor, mas, ao abri-los, viu o reflexo da mulher no para-brisa. Ela estava no banco de trás, imóvel, com o olhar fixo nele. Bruno congelou ao ver o reflexo da mulher. O pânico tomou conta de seu corpo, e ele tentou evitar olhar para trás. Sentia seu coração bater tão forte que parecia sair do peito. O ar na cabine ficou pesado, como se a presença da mulher drenasse todas as forças. Vai embora, ele sussurrou desesperado. De repente, o caminhão voltou a funcionar. Sem hesitar, ligou o motor e arrancou novamente, esperando que a mulher desaparecesse. Com as mãos trêmulas no volante, Bruno dirigiu o mais rápido que pôde, não se atrevendo a olhar pelo retrovisor nem para os cantos da cabine. Cada som parecia amplificado, e ele sentia a presença sinistra da mulher em cada quilômetro que percorria. Finalmente, ele avistou as luzes da cidade ao longe, o que lhe deu um breve momento de alívio. No entanto, a sensação de ser observado não desaparecia. Ele sabia que ainda não estava seguro. À medida que se aproximava das luzes da cidade, o rádio, que havia permanecido silencioso por algum tempo, voltou a ligar sozinho. Dessa vez, a estática foi substituída por uma música antiga e distorcida, tocando lentamente. Bruno tentou desligá-lo, mas o botão não respondia. O som o deixava mais nervoso e ele sentia que a presença da mulher ainda estava por perto. Não pode ser real, pensava enquanto dirigia cada vez mais rápido. Quando finalmente entrou na cidade, o rádio desligou sozinho e o caminhão parecia voltar ao normal. Bruno estacionou em frente a um posto de gasolina e saiu do veículo, sentindo o ar da madrugada encher seus pulmões. O silêncio ao redor parecia mais leve, mas ele sabia que algo tinha mudado. Ainda olhando ao redor com desconfiança, entrou no posto para se recompor. A estrada havia lhe mostrado algo que ele jamais esqueceria. Dentro do posto, Bruno pediu um café, tentando acalmar os nervos. Suas mãos ainda tremiam enquanto segurava a xícara. O atendente do posto, notando seu estado, perguntou se ele estava bem. Bruno hesitou antes de responder, ainda processando o que havia acontecido. Vi algo na estrada, disse ele, com a voz trêmula. O atendente apenas balançou a cabeça, como se já tivesse ouvido relatos parecidos. Você não é o primeiro, respondeu o homem misteriosamente. Bruno olhou para o atendente com curiosidade. Do que você está falando? Perguntou, ainda perturbado. O homem do posto suspirou e explicou. Muitos caminhoneiros que passam por esse trecho da estrada falam sobre uma mulher no pedágio. Dizem que ela morreu anos atrás em um acidente terrível. Desde então, aparece para quem não respeita o aviso de parar. Talvez seja melhor você evitar aquela rota de agora em diante. Bruno, assustado, não sabia o que responder. As palavras do atendente o atingiram como um soco. Tudo o que tinha acontecido agora fazia sentido. A mulher que viu no pedágio, os sons, a voz no rádio, tudo parecia conectado ao acidente que o homem mencionou. Bruno terminou o café rapidamente, pagou e disse, obrigado pela dica, tentando manter a compostura. Antes de sair, olhou para o atendente, que deu um leve aceno, como se já soubesse que ele não voltaria por aquela estrada à noite. De volta ao caminhão, Bruno estava mais calmo, mas o medo de que a mulher pudesse aparecer novamente ainda o assombrava. Quando ligou o motor, olhou uma última vez para o retrovisor,
meio que esperando ver o reflexo da figura fantasmagórica novamente. Mas desta vez, só viu a estrada vazia e silenciosa. Ele suspirou aliviado, pronto para continuar sua viagem. No entanto, algo dentro dele sabia que aquela experiência o acompanharia para sempre. Bruno seguiu viagem com mais cautela do que nunca, observando cada curva da estrada como se algo ainda o espreitasse. As luzes da cidade logo ficaram para trás e o silêncio da madrugada tomou conta novamente. Agora ele dirigia em completo estado de alerta, seus pensamentos constantemente voltando à figura da mulher no pedágio. Mesmo longe daquele trecho da estrada, a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Depois de alguns quilômetros, Bruno decidiu fazer uma última parada em um ponto de descanso, mais para tranquilizar a mente do que por necessidade. Ao descer do caminhão, sentiu a brisa gelada da madrugada em seu rosto. Ele olhou ao redor, esperando encontrar alguma tranquilidade no ambiente, mas a estrada vazia carregava um peso invisível. Sentou-se no capô do caminhão, olhando para o céu escuro e tentou afastar os pensamentos da mulher. Enquanto descansava, seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de um colega caminhoneiro perguntando se estava tudo bem, pois tinha ouvido histórias estranhas sobre aquele trecho da rodovia. Bruno ficou surpreso, mas decidiu responder brevemente: tudo bem, só uma noite difícil. Ele hesitou antes de enviar, sem querer detalhar o que realmente aconteceu. Sabia que muitos não acreditariam e preferiu guardar aquela experiência para si. De volta ao volante, Bruno continuou a viagem, sentindo-se um pouco mais relaxado após a pausa. A estrada à frente parecia mais familiar e menos ameaçadora agora que estava mais próximo do destino. Mas mesmo assim, ele sabia que aquela noite nunca seria esquecida. A figura da mulher do pedágio ficaria marcada em sua memória para sempre, como um lembrete sombrio dos perigos que podem se esconder nas estradas solitárias e escuras. Enquanto o sol começava a aparecer no horizonte, Bruno sentiu um alívio tomar conta de seu corpo. A luz do dia trazia uma sensação de segurança que ele não havia sentido durante toda a noite. Agora a estrada parecia comum novamente, sem as sombras e presenças estranhas que o atormentaram. Mesmo assim, ele não conseguia afastar a imagem da mulher de sua mente. Era como se ela ainda estivesse ali, observando cada movimento, à espreita. Finalmente, Bruno chegou ao seu destino, estacionou o caminhão e desceu, sentindo o corpo pesado como se carregasse o peso daquela experiência nas costas. Ao olhar para o horizonte, ele se perguntou se algum dia voltaria a cruzar aquele trecho da estrada. Não à noite, pensou, decidido a evitar viagens noturnas por ali. Ao entrar em casa, ele sabia que algo havia mudado em sua vida. O sobrenatural não era mais uma lenda e ele tinha vivido isso na pele. Dias se passaram e Bruno evitou comentar sobre o que havia ocorrido naquela noite. Ele se dedicou ao trabalho, tentando seguir em frente, mas de tempos em tempos ainda sentia uma presença sutil ao seu redor à noite. Enquanto dormia, acordava sobressaltado com a impressão de que a mulher do pedágio estava no canto do quarto, observando. Sempre que voltava àquela rodovia, tomava o cuidado de não passar por aquele pedágio, especialmente à noite. A história de Bruno tornou-se mais uma entre os relatos misteriosos que circulam entre caminhoneiros. Muitos que passam por aquele pedágio à noite afirmam ter visto a mesma mulher de expressão sombria e mãos ensanguentadas. E assim, a lenda da mulher do pedágio continua a assustar os motoristas nas estradas desertas de Juazeiro do Norte. Mesmo que Bruno tente esquecer, ele sabe que o que viveu naquela noite vai persegui-lo por toda a vida, como uma sombra sempre à espreita. O frentista puxou uma cadeira para Carlos se sentar, percebendo o estado em que ele estava, ainda ofegante. Carlos se acomodou e o homem se sentou à sua frente, com um olhar sério. Essa história já é antiga. Muitos caminhoneiros que passam por aqui à noite falam dessa mulher, disse o frentista. Ela foi uma noiva que faleceu há muitos anos, justamente naquela curva em que você a viu. Estava a caminho do próprio casamento quando o carro em que estava capotou, matando-a instantaneamente. Carlos ouvia atentamente, ainda processando o que havia presenciado. Desde então, dizem que ela aparece para motoristas que passam sozinhos por ali à noite. Alguns veem apenas uma sombra, outros relatam vê-la exatamente como você a descreveu, com o vestido sujo e rasgado. Mas todos sentem o mesmo, um frio intenso e a sensação de que ela está os observando. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Não queria acreditar que algo sobrenatural estava acontecendo, mas tudo que havia sentido e visto apontava para isso. Agradeceu ao frentista pela história e voltou ao caminhão, decidido a continuar sua viagem o mais rápido possível.
No entanto, o medo agora o acompanhava, tornando cada quilômetro mais longo e silencioso. Quando voltou à estrada de Juazeiro do Norte, a sensação de frio na cabine retornou quase imediatamente. Carlos olhava para todos os lados, tentando se concentrar na estrada, mas não conseguia afastar o medo. A cada quilômetro percorrido, sentia a presença da noiva mais próxima. Em determinado momento, o silêncio da cabine foi quebrado por um som sutil, como um sussurro. Ele olhou para o banco do passageiro. Por um instante, viu o véu da noiva esvoaçando ao seu lado. Freou o caminhão bruscamente, seu coração disparado. Olhou ao redor, mas a estrada estava vazia. A noiva havia desaparecido novamente, mas o pavor continuava. Carlos respirou fundo e tentou se recompor. Eu só preciso terminar essa viagem, repetia para si, como um mantra. No entanto, ele sabia que não conseguiria esquecer aquela noite. A imagem da noiva, com o vestido rasgado e sujo, ficaria gravada em sua memória para sempre. Carlos decidiu nunca mais passar pela estrada de Juazeiro do Norte à noite. Como ele, muitos outros caminhoneiros evitavam a estrada após ouvir as histórias. A lenda da noiva assombrada continuava a circular entre os motoristas. Aqueles que ainda ousam cruzar a estrada à noite, especialmente em noites de lua cheia, às vezes relatam ver a figura de uma mulher parada no meio da estrada, à espera de seu destino interrompido. Carlos era um caminhoneiro experiente, com 38 anos, e já havia passado por inúmeras estradas, enfrentando diversas situações durante suas viagens. Mas nada o prepararia para o que estava prestes a acontecer na estrada de Juazeiro do Norte, numa noite de lua cheia. Carlos estava a caminho do Crato, partindo de Missão Velha, pela famosa estrada que liga as duas cidades. O percurso era tranquilo e ele conhecia bem o caminho, já que fazia aquela rota com frequência. No entanto, naquela noite, algo parecia diferente. A estrada, que normalmente era calma e deserta à noite, estava envolta em um silêncio perturbador. A rodovia era cercada por extensas plantações que pareciam se estender infinitamente. Carlos dirigia sozinho, tentando manter-se alerta. Após horas de viagem, estava ansioso para concluir a entrega e voltar para casa. De repente, ao se aproximar de uma curva famosa por ser perigosa, ele avistou uma figura no meio da estrada. No início, pensou que fosse um pedestre desavisado, mas conforme se aproximava, percebeu que era algo mais incomum. No meio da pista, estava uma mulher vestida de noiva. O vestido branco, que deveria ser impecável, estava sujo de terra e rasgado, como se ela tivesse caído no chão. Seus cabelos escuros estavam desarrumados e seu rosto estava coberto por um véu manchado. Carlos, incrédulo, diminuiu a velocidade, tentando entender o que estava vendo. O que essa mulher está fazendo aqui no meio da estrada, vestida de noiva? Pensou, confuso, com um leve arrepio percorrendo sua espinha. Conforme se aproximava, o frio dentro da cabine aumentava drasticamente. Mesmo com as janelas fechadas, o ar gelado parecia invadir o caminhão. A noiva estava parada imóvel, olhando diretamente para ele. Seu coração acelerou. Algo naquela cena era profundamente perturbador, mas ele não sabia o que fazer. Pensou em desviar, mas sua curiosidade e o instinto de ajudar alguém o fizeram diminuir ainda mais a velocidade. Porém, quando estava prestes a parar completamente, sentiu um frio intenso percorrer todo o seu corpo. Seus sentidos diziam para ele seguir em frente e deixar a noiva para trás. Quando finalmente passou por ela, sem fazer contato visual, olhou rapidamente pelo retrovisor e viu a figura da mulher ainda parada no mesmo lugar, mas agora com o rosto voltado para ele, como se a estivesse observando. A imagem era assustadora. Tentando se livrar da sensação de pavor que o tomava, Carlos acelerou o caminhão, com a intenção de deixar aquela cena para trás o mais rápido possível. No entanto, o frio e a sensação de ser observado aumentavam. Algo naquela figura, naquela mulher, estava profundamente errado e ele não conseguia ignorar. Seu corpo estava tenso e seus olhos não paravam de voltar ao retrovisor, temendo que a noiva pudesse aparecer novamente. Decidido a parar no próximo posto de gasolina para se recompor, Carlos finalmente chegou ao local e desceu do caminhão, com as mãos trêmulas. Ele foi direto ao frentista, que notou sua expressão perturbada. "Está tudo bem, parceiro?" perguntou o homem, notando o nervosismo de Carlos. Ele, ainda sem fôlego, respondeu: "Eu vi uma noiva no meio da estrada, na curva da rodovia." O frentista o encarou com uma expressão de preocupação. "Você a viu? A noiva de Juazeiro do Norte?" Carlos ficou surpreso, perguntando como assim.
O homem balançou a cabeça e explicou: Você não é o primeiro a ver essa noiva. Muitos motoristas já falaram sobre ela. Dizem que é o espírito de uma mulher que morreu atropelada ali muitos anos atrás. O corpo nunca foi encontrado e o espírito dela vaga pela estrada, procurando uma maneira de voltar para casa. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha novamente. Tudo fazia sentido agora, mas isso não o tranquilizava. Ele sabia que o que havia visto era real, e o fato de outros caminhoneiros terem passado pela mesma experiência apenas confirmava isso. Ele nunca acreditara em histórias sobrenaturais, mas agora, depois daquela noite, suas crenças haviam mudado para sempre. De volta ao caminhão, Carlos tentou se recompor, sabendo que ainda tinha muitas viagens pela frente, mas aquela estrada nunca mais seria a mesma para ele. A imagem da mulher, com seu vestido rasgado e sujo, o acompanharia em todas as suas viagens. E toda vez que passasse pela BR-116, não importava o horário, ele se lembraria daquele encontro perturbador. A estrada guardava muitos segredos e ele havia descoberto um deles da pior maneira possível. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, curta e ative o sininho as notificações. E não esquece de compartilhar nos grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas vejam. Muito obrigado.